Que é o nosso... É um rapazinho meio esforçado, sabe? Muito esforçado. Muito esforçado, então ele vai estar falando pra gente sobre Allan Kardec. E é o nosso ouro da casa, o tio André Cantarelli. Por favor. Depois eu quero receber o ouro, tá? Esse é seu? Esse é meu. Isso aqui é um recadinho depois. Ah, tem o do evento amanhã. Tem do evento amanhã. Sim. Tá? Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Essa questão do ouro, ela está falando que é banana ouro, não é a banana prata nem d'água não, viu? Então, é uma alegria muito grande poder novamente estar aqui na nossa casa. E como eu costumo dizer, toda vez que eu vou fazer alguma palestra fora, eu sempre levo um abraço da nossa Casa Espírita Nair Cruz. E todas as casas que eu passo, a gente acaba sempre recebendo então o contrário. As pessoas sempre falam para nós, né? Leva um abraço então para a Casa Espírita Nair Cruz. Então eu trago hoje um abraço de muitos... deixa eu soltar isso aqui que eu acho que está dando microfonia. Trago o abraço de muitas casas espíritas, em especial da nossa querida irmã Ivonete Valente, conhecida de muitos de nós, lá do Grupo Espírita, do Centro Espírita Nosso Lar, Maria de Nazaré, na cidade de Maricá. E como foi colocado pela nossa irmã, hoje eu tenho a missão de trazer algumas informações a respeito do nosso querido irmão Allan Kardec. E por que é tema desse mês? Vocês podem reparar na nossa programação, todas as temáticas deste mês estarão voltadas para falarmos um pouco daquele que é responsável pela organização da nossa doutrina espírita. Porque ontem, 3 de outubro, foi completado mais um ano de nascimento, né? Estamos celebrando mais um ano de nascimento de Allan Kardec, que nasceu a 3 de outubro de 1804. E aí algumas observações, e é sempre importante lembrar também, que quando nós falamos ou fazemos uma biografia, dificilmente nós damos conta de trazer todas as nuances da vida de uma pessoa. Por quê? Primeiro que em se contando que foi uma pessoa que teve uma vida ativa muito grande, principalmente no campo da educação, porque nós vamos ter notícias mais aprofundadas de Kardec quando já no alto dos seus 51 anos, 54 anos, é que ele vai ter contato, 51 anos, é que ele vai ter contato com a comunicação com os espíritos e daí surgindo então aquilo que mais tarde seria chamado de doutrina espírita. Alguns detalhes que sempre é importante lembrar sobre a sua origem, seu nascimento, que é na cidade de Lyon, na França, que ele nasceu com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. É uma coisa muito interessante que a gente precisa sempre lembrar, que muitas das vezes as pessoas pensam assim, Kardec era espírita, Kardec nasceu espírita. O espiritismo, como nós conhecemos nesta doutrina, ele surge em 1857. Kardec, e a época do seu nascimento, não existia ainda a doutrina espírita. Até o próprio termo espiritismo, nós vamos encontrar que é o mesmo Kardec que vai cunhar esse termo para determinar aquela que ficou conhecida como a doutrina dos espíritos. Então a palavra espiritismo é o que nós chamamos na língua como neologismo, ou seja, eu crio uma palavra para explicar uma situação que é diferente, e isso nós encontramos na introdução de O Livro dos Espíritos. De acordo com os historiadores, e aí eu preciso também trazer aqui um destaque para esta obra. Esta aqui é talvez uma das primeiras edições do livro intitulado Allan Kardec, meticulosa pesquisa bibliográfica de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen. Esta obra é tão completa que ela está publicada em 3 volumes da sua primeira edição e atualmente existe uma edição, uma nova edição com 2 volumes. Então é uma obra apenas, 3 volumes na sua primeira edição e agora tem uma versão mais nova com 2 volumes. Por quê? Aqui nós temos dados e informações mais completos a respeito de Kardec.
E por que eu lhes falo isso? Porque há algumas outras obras publicadas no meio espírita que trazem informações e dados a respeito de Kardec que nós não temos comprovação. E o Zeus Van Tuyl e o Francisco Thyssen tiveram uma preocupação muito grande de tudo aquilo que eles buscaram, as informações, tivessem mais de uma fonte para confirmar. E aquilo que não tinha uma fonte confiável foi devidamente colocada, dizendo, olha, essa informação existe, mas não necessariamente nós temos como comprovar. Mas acreditamos então que não tenha acontecido, já que não existe. E eu trago até algumas informações interessantes a respeito disso. E lembrar também que toda a história de Kardec se passa ou se confunde com a história da doutrina espírita, como eu falei para vocês. Nós temos mais informações de Kardec na Revista Espírita, que inclusive vai ser tema de uma das nossas palestras neste mês, e lá nós vamos encontrar o Kardec dia a dia, como eu falo, né? Que ele publica a primeira edição da Revista Espírita em 1858, janeiro de 1858, e vai publicar e organizar esta revista mensalmente até a sua desencarnação. E aí Kardec, então, respondendo esta pergunta de muitos, Kardec era uma pessoa católica, ele nasce de uma família católica, os seus pais eram pessoas, o pai principalmente, né? Era um pai ligado à parte da justiça, ele era um juiz de direito. A sua mãe não tinha uma profissão, digamos assim, imediata, mas sempre foi uma mulher muito ligada às artes, à filosofia, à cultura. Então nós encontramos um Kardec, ainda como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nascendo num ambiente extremamente de estudos, de cultura, de conhecimento e, de alguma forma, cristão também. Então, uma vez que ele foi batizado, inclusive eles trazem também a data do seu batismo, que foi, deixa eu verificar aqui, no dia 15 de junho de 1805, é que Kardec então vai ser batizado. Então entendemos de início que ele foi inicialmente na doutrina católica, o que fez com que naturalmente ele tivesse também aí um contato com o cristianismo. Kardec tem uma infância, segundo os nossos irmãos, muito voltada para os estudos. Desde pequeno já apresentava ser aquele espírito curioso, aquele espírito que buscava os estudos, gostava da filosofia, e que não foi diferente a sua continuidade, pode-se dizer assim, no processo de educação. É importante lembrar que naquele século a França ainda contava com um sistema de educação que não é desse modelo que nós conhecemos hoje. Mas já existia na Suíça um moço que estava tentando modificar essas estruturas de aula, que normalmente eram as pessoas, os professores que se deslocavam para ir à casa daqueles que estavam estudando. No caso, esse moço que eu vou falar, ele começa a propor o que ficou conhecido como escola nova, ou a pedagogia social, onde ao invés de um professor se deslocar à casa dos estudantes, os estudantes que se deslocavam para o instituto, formando esses modelos de sala de aula que nós conhecemos hoje. Então Kardec teve como mestre para a educação ninguém mais, ninguém menos do que Pestalozzi. Então, a partir disso também nós vamos entendendo, pensando numa pessoa que tenha alguém formado no direito dentro de casa, alguém que está formado nas artes e filosofia, alguém que esteja ou tenha tido a oportunidade do estudo com o Pestalozzi, que é o pai, pode-se dizer assim, dessa pedagogia moderna, nós então já conseguimos ver o perfil do que viria mais tarde daquele homem, que muito pouca idade já iniciaria também, copiando o modelo do seu mestre Pestalozzi, um instituto em Paris. As informações que nós temos é que Kardec teria ficado cerca de 10 anos nesse instituto, com Pestalozzi. Existem algumas informações também que eles não confirmam aqui, dizendo que talvez seja bem improvável, que Kardec tivesse em algum momento, ainda como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, já peço desculpas, porque a gente se acostumou tanto a falar Kardec, mas aqui ainda não existia diretamente o Kardec, aqui ainda era Rivaio, como ele era chamado. O Rivaio, a essa época, alguns vão dizer, teria substituído o próprio Pestalozzi na direção da escola, do instituto. Em Yverdon,
na cidade de Yverdon, na Suíça, o que não é confirmado pelo Zeus e pelo Francisco. Então eles acreditam sim que ele possa ter trabalhado como o que nós chamamos hoje de um monitor, né, de um estagiário, alguma coisa nesse sentido, mas não como responsável mesmo da direção daquele instituto. A partir dali, então, agora Rivaio, mais tarde, segundo informações, aos 21 anos, ele se desloca para Paris, porque a família também foi residir em Paris. E esta residência naturalmente foi marcada porque Paris, naquela época, era o centro cultural, né, pode-se dizer assim, o centro nervoso de todo o desenvolvimento cultural, filosófico, científico que já estava, digamos, tomando maior corpo. A sua ida para Paris faz com que ele tenha acesso também a outros tantos mestres, e ele já se identificava desde muito pequeno, como falava, com a educação. E aí, aos 21 anos, ele então forma muito semelhante um instituto, como o caso de Pestalozzi. E uma coisa também que é importante lembrar, que tanto Pestalozzi quanto o Rivaio, eles estavam determinados a fazer um trabalho de educação popular, ou seja, um trabalho de educação principalmente para aquelas pessoas que não tinham recursos para pagar as suas aulas. Ou seja, ele já pensava naquela época um modo de inclusão de todas as pessoas no processo de educação. Mais tarde, nesta ida para Paris, Kardec então começa a publicar algumas obras voltadas principalmente para o conceito da estrutura da educação. E aí nós vamos encontrar várias delas voltadas para a aritmética, nós vamos ver alguma coisa também para matemática, para gramática, para geometria e para algumas informações sobre as dificuldades de ortografia que as pessoas tinham naquela época. Eu trouxe um dos exemplares publicados por Kardec, naturalmente que esse aqui é numa publicação da editora das edições Leon Denis, aqui do Rio de Janeiro, mas é um dos livros do Hippolyte Léon Denisard Rivaio, depois vocês podem verificar. Aqui, plano proposto para a melhoria da educação pública. Então ele faz um tratado, pode-se dizer assim, evocando as entidades responsáveis, né, pelo processo de educação, pelos sistemas governamentais, para que se pudesse implementar a melhoria no ensino público na França. Então observe também aí um viés social do nosso professor Rivaio, já mostrando, digamos assim, né, a que veio dentro desse contexto. Porque a gente às vezes, como eu falei, tem muitas referências do Kardec, agora sim Kardec, né, a partir de 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, mais diretamente a partir de 1855, quando ele tem contato mais direto com as manifestações, mas existe uma vida bem anterior, né, a isso tudo, que vai nos demonstrando a realidade deste, que é para nós uma referência de trabalho. Mais tarde, na França, ele vai conhecer a sua esposa, que é Amélie Boudet, Amélie Gabrielle Boudet, que no ano de 1832, em 6 de fevereiro de 1832, os dois vão contrair núpcias. O Rivaio, nesta época, com 28 anos de idade, e a Amélie com 37 anos. Sim, a Amélie Boudet era mais velha do que Kardec, quase 10 anos. E eles tiveram aquilo que nós podemos dizer, um encontro de almas. Por quê? Primeiro que foi uma identidade, né, segundo a informação aqui dos nossos biógrafos, eles se conheceram no meio da própria educação e cultura, porque ela também tinha sido, naquela época, publicou uma escritora que já tinha publicado 3 livros voltados principalmente para as artes. Ela era uma professora de letras e também de belas artes. Então a gente vai encontrar nesses dois, digamos, aquilo que combinou muito bem, porque os dois estavam voltados para a questão da educação. E, segundo os biógrafos, né, foi aquele amor à primeira vista, né, que houve uma identidade direta entre os dois, em especial por conta da forma como eles lidavam aí com os aspectos da educação.
A Amélie Gabrielle Boudet nasceu no ano de 1795 e foi desencarnar em 1883, ou seja, ela nasceu antes de Kardec, né, e vai desencarnar bastante tempo depois, porque ela desencarna com 88 anos, o que também para aquela época não era muito comum, né, podemos imaginar. E, assim, abrindo um parênteses rápido, após a desencarnação de Kardec, esta mulher sofreu várias perseguições, esteve inclusive no distrito, na delegacia em Paris, para provar que o seu marido fazia não era charlatanismo e não era nenhuma forma de comprometer as crenças religiosas. A Amélie Boudet, então, podemos dizer, esteve detida numa delegacia até que pudesse os irmãos, os amigos franceses daquela época virem e se apresentar dizendo que não era nada daquilo, porque na verdade o espiritismo, ele após a desencarnação de Kardec seguiu ainda um processo grande de perseguição. Então muitas pessoas ainda perseguiam o espiritismo pela própria ignorância, naturalmente, né, porque não conheciam do que se tratava, e outros mesmo porque tinha, como Kardec nos fala, os aspectos da má vontade, né, ali envolvidas. Outra coisa também que é importante falarmos é que Kardec, então, em 1854, foi o ano que ele teve contato com um amigo que falou para ele que estavam acontecendo alguns fenômenos na Paris daquela época, e esses fenômenos eram mesas que se levantavam e giravam por sobre a cabeça das pessoas nos salões franceses, o que causava motivos de muito mais farra do que estudo. Naquele primeiro momento, as pessoas não sabiam do que se tratava verdadeiramente aquele movimento, elas estavam apenas, digamos, né, mais preocupadas em celebrar aquele momento e aqueles instantes daqueles movimentos. Kardec, ao receber esta informação, vai dizer que isso já seria possível graças ao magnetismo, porque também era contemporâneo de Kardec naquela época o Mesmer, Franz Anton Mesmer, que já havia estudado sobre o magnetismo e provado que não havia nada de espiritual além daquela porção material que envolve o processo mesmo do magnetismo. Não existe influência, pode-se dizer assim, espiritual. O nosso magnetismo animal, ele é capaz de fazer fenômenos que parecem ser de outra dimensão. E isso, Kardec, então, que era um homem de ciência, importante lembrar de toda essa formação que eu falei para vocês, né? O homem era aritmético, era gramático, trabalhava com geometria, tem os estudos também que vão falar sobre astronomia, trabalhou com artes também, chegaram a fazer alguns espetáculos à época em Paris, principalmente sobre a parte da educação. Então era um homem que conhecia muito da ciência e conhecia Mesmer, teve a oportunidade de tê-lo conhecido. E se nós posicionarmos isso no tempo, né, 1854, nós vamos encontrar também outros tantos cientistas e famosos conhecidos que perambulavam por ali, né? Quiçá não tenham se encontrado em algum café parisiense, né? Estava sentado numa mesa, na outra mesa estava ali o nosso professor Rivaio, quem sabe não os tenham encontrado. E aí é interessante lembrar que somente em 1855, um ano depois, é que Kardec vai, reencontrando este amigo, receber uma mensagem que neste ponto vai tocar-lhe o espírito de curiosidade do cientista. Em 1855, um ano depois, aquele primeiro encontro, este mesmo amigo vai lhe dizer: olha, lembra daqueles fenômenos que nós conversávamos a respeito da movimentação das mesas? E o professor Rivaio disse: sim, lógico, eu me lembro. E ele vai dizer: olha, elas agora não só se movimentam, elas agora estão respondendo a perguntas. E aí, o senso de cientista que o nosso irmão professor Rivaio tinha, naturalmente, que foi aguçado. Então, ele marca com esse amigo de visitar essas tais reuniões e observar ali o que iria acontecer. E, de fato, ao chegar lá, este mesmo amigo já lhe entregou um caderno com algumas perguntas e respostas que já tinham sido entregues pelos espíritos, naquela época ainda não conhecidos desta forma, apenas como elementos sobrenaturais que estavam se comunicando. E Kardec, então, assiste uma dessas sessões, uma dessas reuniões, muito semelhante às reuniões mediúnicas que nós temos na atualidade. Aliás,
As nossas reuniões mediúnicas hoje copiam o modelo que Kardec tinha naquela época, com a única diferença que hoje nós não ficamos fazendo perguntas para os espíritos, nós trabalhamos mais as manifestações espontâneas, aquelas que vêm de acordo com o que a espiritualidade nos determina. E aí então Kardec, a partir daquele instante, como diz no meio científico, né, foi mordido pela mosca azul. E ali ele começa então uma trajetória de pelo menos 2 anos para reunir um conjunto necessário de informações e de dados para que a 18 de abril de 1857 pudesse publicar a primeira edição de O Livro dos Espíritos, aquela época com um pouco mais apenas do que 500 questões. A versão que nós temos hoje, com 1019 questões, ela é mais recente, ela é de 1862, se não me falha a memória. Eu acho que é a última versão que nós utilizamos, que é essa que a gente estuda aqui aos sábados na nossa casa. A partir daquele instante, então, Kardec começa a sistematizar este conhecimento, e por isso que talvez ele seja confundido como o codificador da doutrina espírita. E essa semana falávamos sobre a pobreza que a palavra às vezes nos impede de explicar tudo aquilo que a gente quer dizer. A palavra codificador soa-nos muito mais como alguém que criou códigos a partir de uma informação. E, no entanto, o trabalho de Kardec foi como organizador, pensador, né, podemos dizer assim, dialogador. Ele imaginava e conversava com os espíritos, ele teve contato direto com eles, e os próprios espíritos é que foram se manifestando, dizendo: olha, nós somos os espíritos, almas dos homens que habitaram aí pela terra e que estamos de volta, provando que a vida continua. E ali então nós encontramos Kardec ampliando essa forma de conhecimento. Como é que ele fazia? Como ele era um homem de ciência, estava na academia, uma das técnicas que ele utilizou foi verdadeiramente encaminhar perguntas para alguns dos cientistas daquela época, podemos dizer assim, e solicitava que eles não lhes mostrassem aquelas respostas e que as respostas para cada pergunta fossem guardadas, lacradas dentro de envelopes. A proposta é que acreditava-se que se Kardec tivesse contato com aquelas respostas, ele poderia, sem perceber, de forma pelo pensamento, transferir essas informações para aqueles que estavam ali naquele momento, que ainda não eram chamados pelo nome devido, que seriam médiuns mais tarde. Ou seja, a palavra médium vem de intermediário, é aquele que fica entre os dois planos, pode-se dizer assim. E temos na nossa doutrina um exemplo bem patente, né, que é o nosso querido Chico Xavier, que psicografou mais de 400 obras, fora as mensagens que não foram encaminhadas ali para a publicação. Então, aproveitando-se deste mesmo modelo, Kardec encaminhava as perguntas, pedia para que os especialistas colocassem as respostas dentro de um envelope, lacrasse e lhes entregasse. E ele então passava para essas reuniões e fazia as perguntas para aqueles que agora já poderiam ser chamados de espíritos. E aí, neste contexto, então, os espíritos respondiam aquelas perguntas e, após isso, Kardec abria os envelopes e mostrava as respostas, que eram muito semelhantes àquelas que estavam sendo ditas, ou melhor, que tinham sido escritas pelos especialistas. Tudo isso foi o método científico de aplicação do conhecimento que Kardec utilizou. E um outro também que ele vai utilizar, que a gente conhece como maiêutica, que é uma técnica que é muito utilizada pelas crianças, né? O porquê, né? Antigamente você falava porquê para a criança, falava, não pode fazer isso. Qual é a primeira pergunta? Por que não? E assim vai sucessivamente até ou a criança cansar ou esgotar a paciência de quem está sendo perguntado, né? Assim, via de regra, o segundo acontece, né? A criança não cansa jamais, que a bateria Duracell com recarga solar. Então aí fica difícil realmente. E qual era o objetivo disso, né? Era fazer com que várias perguntas feitas ao mesmo tempo pudessem certificar aquela verdade.
Por isso que ao estudarmos o Livro dos Espíritos, de vez em quando nós vemos os Espíritos dando uma meia chamada de atenção em Kardec, né? Assim, dizendo, olha, nós já falamos sobre isso em outro lugar, olha, essa pergunta que você está fazendo já foi feita em outro momento. Por quê? Porque Kardec queria, através desse processo do porquê, tantas quantas fossem necessárias, pudessem vir respostas que fossem muito semelhantes. Uma parte também do trabalho de Kardec, ele percebeu que nem tudo ele ia conseguir através de respostas diretas, perguntar e ser respondido diretamente. Então o que ele fazia? Ele pegava as mensagens que traziam alguns espíritos e a partir delas ele fazia as perguntas. Assim ficava parecendo que também ele estava perguntando diretamente aos espíritos. E aí, exemplo disso, trago também para mostrar para vocês e divulgar este livro, que é muito bacana também, da nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, que é Entrevistando Allan Kardec. Ela faz um trabalho também muito interessante de fazer perguntas para Kardec e busca, na verdade ela faz perguntas e vai buscar nas publicações da nossa codificação respostas de Kardec para aqueles temas. Então fica parecendo, e ela deixa de antemão, né, logo no início do livro, informando que não foi mediúnico, né, não houve nenhuma reunião mediúnica e que as respostas já foram dadas por Kardec naquela época. Mas apenas para mostrar a técnica que Kardec utilizou. Ele recebia uma mensagem, esta mensagem estava falando, por exemplo, sobre a criação do mundo. Todas as mensagens que estavam determinadas com a criação do mundo, ele selecionou num grupo e colocou aonde? Logo na primeira parte do Livro dos Espíritos. A partir disso, ele teve respostas de perguntas, ele colocava. E as que ele não tinha, ele perguntava, ou criava, melhor dizendo, a pergunta e utilizava já aquela afirmativa que foi dada pelos Espíritos. Desta forma, então, nós conseguimos ver a grande obra, né, de Allan Kardec, que só de doutrina espírita, vamos ver aqui a quantidade de publicações que este homem fez. Então nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 são o que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano, ou seja, são 5 livros base da nossa codificação espírita. Além disso, Revista Espírita Mensal, publicada, como eu falei, de janeiro de 1858 até abril de 1869, quando da sua desencarnação. Escreveu ainda O que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, Viagem Espírita de 1862, que, se não me falha a memória, será a última palestra desse mês, né, com o nosso irmão Luiz Maurício, então não percam, por favor. Semana que vem nós estaremos estudando também com o nosso irmão Gilson e depois teremos a Revista Espírita. Tem ainda o livro O Principiante Espírita, depois A Obsessão e, após o seu desencarne, os amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas criou o livro Obras Póstumas. E é no livro Obras Póstumas que nós vamos encontrar a referência à missão de Kardec. Ali, Kardec estava reunido numa dessas reuniões e um espírito, nada mais, ninguém menos do que o Espírito Verdade. O Espírito Verdade, meus irmãos, é o Espírito que assina aquela mensagem intitulada Prolegômenos, que é a primeira mensagem que nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Aquela uma que tem inclusive o desenho da cepa da uva, né, com o cachinho, e ali depois ele vai explicar por que foi feito esse desenho. Mas o Espírito Verdade será para nós o grande coordenador, pode-se dizer assim, do trabalho do Espiritismo. Para alguns ele seria o próprio Jesus, para outros é um dos espíritos que estão no mesmo nível que o Cristo e por isso é que foi responsável por este trabalho de divulgação. Não sem esquecermos de uma parte muito importante, que quando Jesus nos fala lá no seu discurso de despedida com todos os apóstolos estavam reunidos naquela que ficou conhecida como a celebração da Eucaristia, né? Ou a Santa Ceia, como nós vamos recordar na Semana Santa. Jesus fala-nos, é registrado por João Evangelista, Jesus nos fala que iria para o Pai e que convocaria um outro Consolador, aquele que viria e falaria sobre todas as coisas que ele, naquela época, não poderia falar. E esse Espírito ele vai intitular como Espírito Verdade. Então, por isso também,
nós entendemos ser a doutrina espírita a terceira revelação. Por isso que nós ouvimos falar sobre isso, porque nós consideramos a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação o próprio Cristo e depois a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. E aí, Kardec então recebe a informação da sua missão. E aí, minha gente, é um dos momentos, para mim, uma das mensagens mais bonitas que existem no Obras Póstumas, porque é um diálogo entre Kardec, na sua humildade, na sua simplicidade, apesar de toda a sua capacidade intelectual, diante do Espírito Verdade. Por quê? O Espírito vai trazer para ele as recomendações ou as informações de como seria a sua trajetória naquela tarefa. E, como acontece com todos os espíritos elevados, não falou para ele de elogios, não teceu que seria um caminho maravilhoso, que seria um caminho de tranquilidades, mas que seria um caminho de desafios. O Espírito Verdade e todo Espírito bom, minha gente, eles não elogiam a gente. Aí alguém pergunta assim, mas poxa vida, não vai dar nenhum, né? Muito obrigado, né? Parabéns. Olha, conta-nos o nosso querido Emanuel Cristiano, da cidade de Campinas, que certa feita, ele que tem como guia espiritual o espírito de Nora, que publicou vários livros, né? Inclusive o Aconteceu na Casa Espírita, é de autoria de Nora, é a guia espiritual dele. Ele funda uma casa espírita em Campinas, que é Nosso Lar, o Centro Espírita Nosso Lar, que, diga-se de passagem, é uma casa espetacular, extraordinária, pelo seu tamanho físico e pelo tamanho social, né, de obra social que fazem. Mas o Emanuel Cristiano frequentava o Centro Espírita Allan Kardec, que é o outro gigante lá de Campinas. Eu não sei de onde sai tanto espírita naquela cidade, minha gente, porque as salas de reuniões desses dois centros que eu estou falando para vocês são para 1000 lugares. E normalmente tem 800, 900, 1000 pessoas, até mais pessoas aos domingos de palestras. É uma coisa assim assustadora para nós, né? Aqui no Rio de Janeiro principalmente. Bem, e aí ele contava que essas obras que ele psicografava, todas elas eram recebidas no Allan Kardec. E ele dirigindo a casa, o Centro Espírita Nosso Lar, em Campinas, e nunca, né, a Nora tinha se dirigido a isso. E aí uma vez ele ficou assim meio sentido, sabe? Bateu aquele sentimento, aquela coisinha tal. E aí ele ficou meio assim, sentido e assim, com muito cuidado, né? Mas minha irmã, nós estamos fazendo aniversário, né, pela casa, não sei o quê, aquelas coisas, né? E aí o Espírito, aí a Nora falou assim, muito bem, siga firmemente no seu propósito. E pronto. Não foi nada do tipo, parabéns, a gente está gostando disso, né? Parabéns, imaginou que Nora fosse publicar no Instagram, né? A foto e tal, olha que alegria, a casa está completando. Ele não, siga firme no seu propósito. É isso, né? E com Kardec, minha gente, não foi diferente. Olha só essa frase aqui. A missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos, e a tua é rude. Disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. E aí muitas das vezes a gente está preocupado, às vezes que vai fazer uma entrevista de emprego, a gente já fica preocupado. Agora vocês imaginam já saber que, olha, você vai começar a trabalhar, filho, mas se prepare porque o seu trabalho vai ser terrível, né? Você vai ser perseguido. Nós vamos ver aqui que Kardec já foi, inclusive, vítima de fake news naquela época, hein? Vocês vão ver que coisa interessante. E qual foi a resposta de Kardec para tal? Que é uma outra frase que eu costumo sempre utilizar nas nossas atividades, na nossa casa espírita, porque é um momento que a gente, quando se sentir cansado, lembremos desta frase de Kardec que diz assim: Senhor, está em tuas mãos a minha vida, dispõe de teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha vontade não desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam. E Kardec aqui, meus irmãos e minhas irmãs, não só foi profético naquilo em que se colocar à disposição da espiritualidade amiga, porque a partir disso, então, e até o final ele trabalhou para isso, ele vai, então, completar a sua existência, pode-se dizer aqui conosco, quando, exatamente no dia em que ele foi entregar um pacote na sua residência para o entregador, né? Seriam os correios da época,
Ele sofre aquele dia 31 de março de 1869, aos 64 anos, Kardec desencarna, vítima da ruptura de um aneurisma à porta da sua casa. Ele estava entregando um pacote com as revistas espíritas, cai ao chão de forma fulminante. Ele teve esse aneurisma, vindo a desencarnar a 31 de março de 1869. Então reparemos, né? Ele disse na sua passagem o quê? Talvez a minha disposição e a minha vontade estarão presentes, mas talvez as minhas forças me traiam. Ou seja, o físico não deu conta do tamanho daquele espírito que estava ali dentro e naturalmente foi rompido ali aquele aneurisma. E aí nós lembramos também que o seu momento de sepultura, né, pode-se dizer assim, acontece primeiro no cemitério Montmartre, em Paris, e depois, mais tarde, ele vai para onde estão os seus despojos hoje, que é o cemitério do Père Lachaise. É lá que tem aquele famoso dôme, né? O que é o dôme? É uma espécie de um monumento que foi feito no seu túmulo, e à época também os nossos queridos Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen vai nos contar que após a desencarnação de Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita criado no mundo e criado por Kardec, fizeram uma reunião e decidiram que ele merecia, né, uma homenagem póstuma nesse caso. E aí fizeram a reunião das pessoas e também resolveram fazer no modelo druida. E por que druida? Porque o nome Allan Kardec foi um pseudônimo adotado pelo professor Rivaio para que todas essas publicações que já eram conhecidas suas na época não ficassem, no caso da publicação do Livro dos Espíritos, confundindo a obra com o autor. Então, como ele era o professor Rivaio, que as pessoas já o conheciam naquela época, ele opta por usar esse pseudônimo que nos é muito conhecido e ficou conhecido internacionalmente de Allan Kardec. E por que Allan Kardec? Porque também ele recebeu, através de uma mensagem mediúnica, que ele tinha sido um druida em vidas passadas. Então ele usa esse nome, e o túmulo também tem um formato, que são 3 pedras posicionadas com uma 4ª pedra em cima. Eu não pude trazer as imagens, a gente estava na dúvida se ia funcionar ou não, mas aqui no livro eu acho que tem umas fotos. Aqueles que não conhecem, depois a gente pode mostrar aí no decorrer dos estudos que vem pela frente, né? Então são 2 pedras paralelas, uma no fundo e uma como se fosse uma cobertura, fazendo uma pequena barraca, né? Podemos dizer assim. Segundo informações do Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, o conjunto todo tem 30 toneladas. Eu não imaginava que fosse tão grande. Talvez seja uma informação que precisa ser confirmada, né? Porque realmente é muito grande para o tamanho que é a exposição. Se alguém quiser ver depois a foto, eu tenho aqui também. E fizeram também um busto quase que em tamanho natural, e segundo informações da época e até os dias atuais, é um dos túmulos mais visitados no Père Lachaise, que tem outros tantos conhecidos da história do mundo, né? Não só da França. Lá estão os seus restos mortais. E há uma inscrição que também está colocada lá neste túmulo, que é: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir. Sempre. Tal é a lei. Que também é uma outra coisa que nós precisamos falar, que às vezes esta frase é atribuída a Kardec, e esta frase não é de Kardec. Então muita gente usa às vezes pensando que é Kardec, mas não deixa de representar a ideia que Kardec traz através da sua própria vida, da sua presença entre nós. E aí, meus irmãos, sobre a fake news que eu falei para vocês, no início do século passado, um senhor era intitulado de Marcel Kardec, era o pseudônimo de Louis-Henri Ferdinand Doulier, de origem belga, nascido em 1873, que era filho de Victor Doulier e Jacqueline Jossin, falecidos à época, que é publicado na Revista Espírita de janeiro de 1929. Ele se apresentava como neto de Allan Kardec. Olha isso, olha o bafão, né? Como o povo fala. Neto de Allan Kardec, e naturalmente por conta disso, o que acontecia? Ele reunia grandes pessoas
nos espaços, nos ambientes, só que era para falar sobre as mentiras do espiritismo e as falsidades do além. Ou seja, ele usou o nome de Kardec para denegrir a própria informação da doutrina espírita. Veja bem, gente, 1930, o pessoal na atualidade está achando que tirando vantagem com fake news, Kardec já estava passando por fake news há muito tempo, né? E ainda um neto que Kardec também não teve filhos, né? É importante lembrar, mas o moço contava, né? O moço contava, sabe o quê? Que ele havia conhecido a avó dele em uma determinada cidade, deixa eu verificar aqui, numa cidade, ele cita o nome, e que teria engravidado a sua avó e abandonou-a e foi embora para Paris e deixou ele, né, depois o filho, no caso o pai dele, ali seria ele o neto. E aí o que os nossos irmãos fazem é buscar as informações, e o que é mais interessante, Kardec sempre teve seus detratores, sempre teve pessoas que foram contrárias a ele. E, inclusive, segundo o Henry seguiu o Thyssen e o Van Tuyl, inclusive os detratores desconheciam essa história e nenhum deles tiveram coragem de dizer que era verdade. Então vocês vejam, né? Quando a pessoa, mesmo que você seja contrário a ela, mesmo que você tenha um posicionamento diferente do seu, não quer dizer que a verdade não possa prevalecer. E neste caso, até aqueles que eram contra o próprio Allan Kardec reconheceram que aquilo ali se tratava de um embuste, né? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para concluir o nosso estudo desta tarde, e já fazendo propaganda para a próxima semana, daremos continuidade perante Kardec, com o nosso irmão Gilson Morrone, eu encerro falando sobre a tríade kardeciana, que são 3 elementos que eu acho também importantíssimos para nós, na convivência na casa espírita, na convivência no mundo, na convivência conosco mesmos e com todos os nossos irmãos e irmãs no processo de evolução espiritual pelo qual nós estamos passando. Kardec tinha 3 palavras que ele colocava como o seu, o seu guia, sua orientação: trabalho, solidariedade, tolerância. Então, nós somos hoje continuadores da ideia de Kardec, que possamos nós também buscarmos cada vez mais o trabalho no bem e na caridade, cada vez mais solidários conosco mesmos e com os próximos, e com o próximo, em especial aqueles que se encontram em sofrimento. Tolerância para conosco mesmo e para com os outros, porque todos nós estamos num processo de evolução. E a exemplo do que o próprio Kardec nos disse, possamos todos nós colocar-nos à disposição da espiritualidade amiga, à disposição de Deus, para vencermos todos os nossos desafios. Ao nosso querido Allan Kardec, o nosso preito de gratidão eterno por tudo que já fez por nós e tenho certeza continua ainda fazendo. Que Jesus possa abençoar a todos, meus irmãos e minhas irmãs, e mais uma vez e sempre, pela atenção de vocês, o meu muito obrigado. In the silence of the dawn, your glory shone, heaven's majesty revealed. Our hearts are healed, you the Alpha and Omega, King forever, King of kings, Lord of lords, mighty God, our hearts adore. King of kings, Prince of peace, in your name our fears release. King of kings, Jesus reigns, our King of kings. On the cross you gave your life, ended strife, rising from the empty grave. Our souls you saved, crowned with honor, robed in light, eternal life.